Misturar Senhor dos Anéis com um filme policial do Will Smith. Essa é uma ideia louca ou genial? Eu honestamente acho incrível, e tem uma galera que curtiu o filme Bright. Mas será que esse conceito tão interessante realmente deu uma história boa? Ou ficou só nas ideias mesmo? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando, e hoje vamos ver como que uma ideia genial pode acabar ainda assim virando uma salada indigesta. Unless you wanna die, you drop that sword right fucking now! Qual é, galera? Tudo bem com vocês aí? Hoje vamos falar do filme que os críticos detestaram, mas muita gente, talvez até você, ou a sua avó, ou o Rodolfo, o AJ da sua rua, gostaram. E tudo bem, se você gostou, não tem problema, mas eu vou te falar uma parada. Que filminho difícil, cara. Se você tava morando em Marte em 2017, a Netflix lançou o seu primeiro blockbuster no streaming, Bright, filme com Will Smith que tinha um conceito genial. Uma história de fantasia bem à la Senhor dos Anéis, com orques, elfos, dragão, magia, mas que se passava no mundo contemporâneo, na cidade de Los Angeles. O filme contava a história da dupla policial Ward e Jacob. O Jacob é um orc, e isso é um problema porque, bem, os orcs sofrem um preconceito terrível e ter um deles como policial é algo impensável para muita gente. E aí, durante uma patrulha em que esse orc policial vai pegar um burrito, um outro orc bandido sai e senta o dedo de escopeta no Will Smith, e a partir daí, o filme começa. A gente vê o Will Smith retornando pro trabalho depois de se recuperar, as dificuldades que o parceiro dele sofre no dia a dia, e essa história aqui tá prestes a piorar. Isso porque nesse mundo, cerca de 2000 anos atrás, o grande Dark Lord tentou escravizar o mundo. Só que na época ele acabou sendo derrotado, e hoje um grupo de terroristas busca uma varinha mágica que tem um poder absurdo para trazer ele de volta. O problema é que essa varinha só pode ser usada por seres conhecidos como Bright, seres extremamente raros que podem empunhar a tua varinha sem ser feito de suflê de carne 2 segundos depois. E como você já deve adivinhar, essa tal varinha aparece na história, fica em posse da dupla policial, e agora todo mundo tá atrás do artefato mágico. Alguns por ganância, outros por quererem trazer um tirano de volta à vida, e os protagonistas só porque estavam de boa fazendo a patrulha do dia e caíram nesse BO todo aí. Cara, eu vou te falar uma coisa, a princípio essa ideia ela parece ser realmente muito interessante. Eu vou te falar que na verdade ela até é. Talvez você ache meio estranho, mas essa parada de pegar uma fantasia lá Senhor dos Anéis e misturar com o conceito de cidade contemporânea, na verdade ela tinha todos os ingredientes para dar certo, especialmente porque ela contava com um olhinho especial que falta hoje em muitas obras por aí: a originalidade. Porque se tem uma coisa que é meio caminho andado pro sucesso no mundo das histórias, é exatamente ela. E criar um conceito original não é fácil, mas tem uma certa fórmula que Bright seguiu com todo o sucesso. Você pega duas ou mais ideias conhecidas, conceitos familiares que não necessariamente se complementam, mistura eles no liquidificador, e se dessa gororoba sair algo interessante, bem, você tem aí um provável sucesso. Por exemplo, Hamlet mais Reino Animal, serial killer que trabalha na polícia, fantasia medieval clichê no mundo contemporâneo. Fairy lives don't matter today. Pô, velho, que isso? Pois é, bem, isso aqui a princípio deveria funcionar, em especial pela quantidade de oportunidades que essa premissa abre, como por exemplo, abordar tópicos reais do nosso mundo através das lentes da fantasia e das metáforas. Mas uma ideia original por si só não basta, e é aqui que o filme começa a desandar. Para construir uma boa história nesse mundo, primeiro ele precisa fazer sentido, mesmo que seja um sentido mínimo para que a gente tenha alguma noção de onde a gente tá e quais são as regras daquele universo. E aí Bright acaba caindo em 3 problemas. A construção desse mundo não faz sentido, tem um monte de cena completamente estúpida, e o pior, tudo que era para ser incrível, extraordinário, diferente, acaba sendo transformado num grande suco de cotidiano. A gente vê as coisas mais comuns possíveis. Mas beleza, calma, vamos por partes. Falando da construção desse mundo, o filme tenta ali fazer alguns comentários sociais através de alegorias pro preconceito e pro racismo. Os orcs, por exemplo, são criados para serem um paralelo dos negros na nossa sociedade. A gente vê grafites de orcs fazendo o símbolo dos Black Power, eles sofrem brutalidade policial, usam as roupas naquele estilo gueto americano, então aqui a alegoria tá bem clara. Só que, por ser bem pouco desenvolvida, isso aqui vai acabar gerando um monte de problema. Porque ao mesmo tempo a gente tem
pessoas, seres humanos que são negros, que vivem nesse mundo. Então a minha pergunta é, ok, então a humanidade simplesmente erradicou o racismo entre os humanos e hoje o preconceito é voltado exclusivamente pros orcs? E por que é que todo mundo odeia os orcs se o tal do Dark Lord que escravizou todo mundo 2000 anos atrás era um elfo? Eu tô vendo no grafite, o vilão do mundo é um elfo, não é um orc. E ok, os orcs se juntaram ao Dark Lord no passado, mas hoje no presente tem literalmente um grupo de terroristas elfos tentando trazer o tal Dark Lord de volta. Por que é que só os orcs sofrem preconceito e os elfos não? Everywhere I go, live orcs always gotta be the bad guys. Mas pera aí, na real os hispânicos também sofrem preconceito, porque o policial Rodrigues fala isso. Então você percebe como fica uma coisa confusa? Isso gera uma camada de queremos fazer um comentário social, mas não sabemos como, então é isso aí, é tudo que a gente tem pra apresentar. E você pode achar isso pouco, mas o filme tá cheio de outros exemplos assim, de conceitos, de ideias que são nada desenvolvidas. Por exemplo, por que é que os elfos querem trazer o Dark Lord de volta? É só porque tava escrito no script, porque é isso que eles fazem, ou eles têm algum tipo de motivação que não foi dita pra gente? Por que é que o Will Smith chama esse cara de Shrek? So I need you to take your fat, Shrek-looking ass back to your vehicle and drive the f*** home to Fiona. Você tá me dizendo que no mundo em que existem todas essas raças diferentes e magia, o filme de Shrek ainda assim foi produzido? Isso não seria um filme extremamente preconceituoso? E esse fucking dragão voando aí na cidade, cara, isso é normal? Os dragões existem, mas eles são uma ameaça? Eles são inteligentes? Eles são o quê? E a pobre fada que o Smith matou lá no começo, isso tá valendo? E quando a gente fala sobre as diferentes raças, o que é que diferencia cada uma mesmo? Elas têm alguma habilidade diferente? Seguem religiões distintas? Têm hábitos próprios que os outros não conseguem entender? Tudo que a gente vê é que os orcs têm um bom olfato e jogam futebol americano. Tá, mas e os elfos? Por que que a gente não viu nada sobre eles, exceto aquela metáfora de representarem uma classe com mais dinheiro? O meu ponto aqui é que Bright quer roubar uma das coisas mais importantes quando a gente trata de conceitos originais. As regras desse mundo, que a gente não sabe quais são, e a consistência das regras. Porque, bem, se você não sabe quais são as regras, como você vai saber se elas são consistentes? Ladrão! Ladrãozinho! Seu ladrão! E tá, eu sei que nesse momento o Rodolfo Agiota tá aí falando: ah, mas você pensa demais, é só um filme bobo. E ok, Rodolfo Agiota, você até tem razão, mas esse canal aqui é exatamente pra falar sobre filmes, então com todo respeito, vai sim. E aí o que fica aparecendo é que eles resolveram pegar um monte de personagens que só eram diferentes porque tinham raças diferentes, tacaram todos eles no mundo contemporâneo e fim, acabou. E curiosamente, tem um outro filme que saiu mais ou menos nessa época, ele era feito para criança e ainda assim ele conseguiu fazer muito melhor toda essa construção de mundo. O filme da Disney, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. É um universo bem semelhante, um mundo de fantasia misturado com o contemporâneo e consegue fazer toda essa construção do mundo de uma maneira muito mais desenvolvida. Aliás, filmaço, tá? Recomendo demais, a não ser que você seja um grande chorão e não tenha o lencinho aí, porque esse filme é porrada, tá? Especialmente se você tem irmão. Mas enfim, em Bright, ao invés deles explorarem esse mundo, porque dá muito mais trabalho e você tem que pensar em como isso funciona, eles tacaram um monte de conceito e pediram pra você não pensar neles. Porque se você parar pra refletir um pouquinho, você vê que a coisa não se sustenta. E até mesmo o que poderia se sustentar sozinho, que é o extraordinário, o mágico, acaba não se sustentando porque não tem nada de extraordinário ali. Apesar de se passar numa sociedade que tem tudo do bom e do melhor que uma saga de fantasia pode oferecer, Bright acaba mostrando tudo isso da maneira mais mundana possível. Qual é a principal motivação do personagem principal? É pagar conta e aposentadoria. Mas ele é só um humano, tudo bem. Vamos ver o tal Distrito dos Elfos que tem algo de especial. Dude, you can't go through Elf Town. Não tem nada aqui também? É só um monte de gente rica? Não, mas tudo bem. Opa, tem um doidaraço segurando uma espada no meio da rua. Agora a giripoca vai piar. Essa espada aí vai começar a pegar fogo. Sir! Unless you wanna die, you drop that sword right fucking now! Tá, beleza, mas na hora da pancadaria o bagulho vai ficar louco. Vai ser uma parada digna de Senhor dos Anéis. Tiroteio no gueto também é maneiro. Podia ter alguma coisa diferente, né? Mas tá bom. Mas pelo menos as conversas dos personagens, aí sim a gente vai ver um diálogo sobre as coisas fantásticas desse mundo. Show me another human face. What's another one? What's that face? It's a human doesn't get any more pancakes. Ah!
E isso, cara, foi uma coisa que eu fiquei extremamente desapontado. Porque tudo que é uma sequência de ação ou uma problemática, elas são extremamente mundanas. E tudo bem, não precisava ser essa coisa fantástica ou fantasiosa o tempo todo, mas dava pra fazer isso de uma maneira que evidenciasse esses elementos mágicos, esses elementos extraordinários, sem que a gente perdesse o fio da meada do plot principal. Por exemplo, a cena do cara da espada era uma batida de rotina dos policiais. Beleza, mas se essa espada de repente fizesse algo, pegasse fogo, soltasse raio, sei lá, a cena podia ter ocorrido com o doidão fazendo isso tudo e os policiais tendo que impedir o cara do mesmo jeito. Os elementos de fantasia iam estar lá, a gente ia sentir que esse mundo é fantástico e o resultado ia ser exatamente o mesmo, só que mais divertido e mais consistente com aquele mundo. E além disso tudo, Bright ainda tem uma coisa, cara, que eu detesto em filme ou em história, de livro, o que quer que seja, que são as coisas inacreditáveis que acontecem, não inacreditáveis no sentido de fantasioso, mas de coisas que você não consegue acreditar mesmo assistindo, e você fica se perguntando, cara, tem alguém com cérebro nesse universo? Porque, por exemplo, tem um momento que a tal da varinha mágica aparece e depois de um caô que acontece, chega o reforço lá pro Will Smith. Só que o reforço são 4 policiais extremamente corruptos, porque aparentemente todos os policiais aqui são corruptos. Mas beleza, eles chegam pro Smith e falam, então, cara, vai lá e mata o seu parceiro Orc, porque a gente vai ficar com essa varinha aqui, beleza? Se você não fizer isso, você vai pra vala junto dele. Daí o Smith sai e a gente vê os mesmos 4 policiais falando que eles vão matar o Will Smith de qualquer jeito. Mas então, pra que deixaram ele sair? Por que é que não mataram o cara ali mesmo? E bem, como é que eu vou falar de sentido num filme em que os 2 policiais entram no meio de uma roda punk na boate carregando uma escopeta e a galera tá lá toda suave curtindo a brisa deles como se não tivesse nada acontecendo? Aí tem um momento que o Will Smith vai lá, troca de roupa já prevendo que eles iam ser achados pelos vilões, avisa pra 2 pessoas saírem e que se dane o resto da boate, que vai levar tiro se ficar ali, e claro, eles são achados. Mas se ele sabia que ia ser encontrado, pra que ele trocou de roupa? Ah não, mas é porque ele tava tentando se camuflar. Cara, ele sabia que ia ser encontrado, tanto é que ele pediu pras pessoas saírem, quer dizer, só algumas, né? E outra, como é que eles estão sendo achados tão facilmente? Os caras literalmente conseguiram fugir, como é que do nada todo mundo sabe onde eles estão? Ah, cara, é difícil, sinceramente. Agora, o que mais me surpreendeu nisso tudo não foi a história desse filme, foi o fato de que, na realidade, esse filme aqui foi um grande sucesso comercial, ele tinha uma grande expectativa em cima dele e ele até impactou bastante a cena do cinema. Lá em 2017, Bright chegou nos streams com uma grande expectativa, com a direção do David Ayer, que tinha sucessos como Corações de Ferro, Marcados pra Morrer e Esquadrão Suicida. A Netflix apostou alto no filme. A empresa colocou um orçamento de 90 milhões, mas não para esse filme ser lançado pro cinema, para lançar ele direto no streaming. E bem, o filme comercialmente foi um grande sucesso, alcançando 11 milhões de visualizações nos primeiros 3 dias de lançamento. Isso significava uma coisa: Bright validava o modelo da Netflix de fazer filme. Isso estava sinalizando que projetos arriscados e diferentes podiam sim encontrar uma audiência grande fora da sala de cinema. Mas tem um contraponto nisso tudo. Apesar do filme ter sido um sucesso comercial, ninguém realmente lembra dele. O próprio Tarantino já comentou que filmes que vão direto para o streaming, apesar de fazerem sucesso financeiro, não existem no Zeitgeist, que é um termo usado para se referir ao conjunto de ideias e da cultura dominante de um período da história. Ou seja, para o diretor, esses filmes que vão direto para as plataformas de streaming são irrelevantes e, portanto, é praticamente como se eles não existissem. Segundo ele, esse tipo de filme tá fadado a cair no esquecimento. E olha, no caso de Bright, se não for para fazer uma análise do que deu errado, talvez seja melhor deixar ele enterrado mesmo. A não ser que você seja o Rodolfo. Aí tudo bem, não tô aqui para jogar água no seu chopp também não. E cara, dito tudo isso, eu tô extremamente decepcionado, porque esse filme aqui tinha um conceito muito, mas muito maneiro. Não sei, talvez de repente uma série de TV se encaixaria melhor no formato para desenvolver melhor os personagens, o mundo e teria feito mais sucesso. E reforçando a minha dica, se você quiser assistir um filme que mistura fantasia com uma coisa mais contemporânea, vai lá assistir o filme do Dois Irmãos, que faz tudo o que Bright faz, só que melhor. Antes de você ir, não esquece de deixar aquele like gostoso e se inscrever aqui no canal, cara. Esse é o único jeito do YouTube entender que o conteúdo tá legal. Valeu, gente! Muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima!